Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos trazer um resumo sobre o apóstolo do Senhor Jesus, chamado Tomé. Quem foi Tomé? Tomé, ele muitas vezes é chamado de Tomé, o descrente. Ele foi um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, e assim como muitos deles, a história conta que foi martirizado. De acordo com João, capítulo 11, versículo 16, Tomé também era chamado de Dínimo, nome de origem grega que significa gêmeo, assim como a forma aramaica. Significa algo formado de duas partes, ou gêmeo. Aparentemente, Tomé tinha uma irmã ou um irmão gêmeo. Obviamente que não é mostrado isso nas Escrituras. Tomé é mencionado apenas uma vez nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em cada um dos casos, seu nome simplesmente aparece na lista juntamente com um dos 12 apóstolos. Mateus, Marcos e Lucas não apresentam nenhum detalhe sobre a vida deste apóstolo. Tudo o que sabemos sobre Tomé, sobre o seu caráter, vem do evangelho escrito pelo apóstolo João. A partir do relato de João, fica evidente que Tomé tinha uma tendência a olhar para as coisas mais tristes da vida. No entanto, parecia ele estar sempre esperando pelo pior. No entanto, alguns elementos redentores do seu caráter transparecem naquilo que João diz sobre ele. Em João, no Evangelho escrito por João, Tomé é mencionado pela primeira vez no capítulo 11, versículo 16. Neste contexto de João, João está descrevendo o prelúdio da ressurreição de Lázaro. Jesus havia saído de Jerusalém, pois sua vida estava em risco naquela cidade, e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. Está lá em João, capítulo 10, versículo 40. Porém, esse tempo no deserto foi interrompido por um acontecimento. João vai descrever que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Betânia ficava ali próximo, nas cercanias de Jerusalém, no estado ali da Judéia. Jesus havia formado um relacionamento íntimo, próximo e carinhoso com aquela pequena família que vivia ali em Betânia. Lázaro adoeceu, ficou doente, mandaram avisar a Jesus, só que Jesus só foi visitar Lázaro depois de 4 dias, quando Lázaro já havia morrido. Foi nesse momento que Tomé falou. Tomé, com medo ali, Jesus havia saído de Jerusalém, porque os fariseus, o povo estava querendo apedrejar, porque Jesus havia curado um cego de nascença no dia de sábado. Em João capítulo 11, versículo 16, está escrito assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Isso quando Jesus disse que teria que voltaria para Jerusalém e passaria ali em Betânia para visitar seu amigo Lázaro. Um comentário pessimista este de Tomé, no entanto, um pessimismo heróico quando ele disse: Vamos também nós para morrermos com ele. Tomé estava firmemente resoluto a seguir Jesus e morrer com ele nessa empreitada rumo a Betânia. Tomé também tinha coragem de ser leal, mesmo diante de todo o pessimismo que ele demonstrava ter.
ele está convencido de que vai acontecer o pior nesta ida para Betânia, ali na circunvizinhança ali de Jerusalém. Mas mesmo assim, ele está decidido a ir, mesmo que isso custe a sua vida. Então fica claro que a partir desse relato, que Tomé não desejava viver sem Jesus. Se Jesus iria morrer, então ele também estava preparado para ir com Jesus. Fica evidente que Tomé possuía uma devoção profunda para com Cristo, que não podia ser enfraquecida nem mesmo por seu próprio pessimismo. Tomé também é relatado em João capítulo 14. Cristo estava falando da sua partida iminente, quando Jesus disse lá em João 14:2, vou preparar-vos lugar. E no 14, versículo 4, Jesus disse, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí no versículo 5, Tomé fala, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então vemos o próximo relato de Tomé também em João capítulo 20, depois da morte de Jesus, todos os discípulos estavam em profundo desalento. Reuniram-se ali no cenáculo para se consolarem e se esconderem dos líderes judeus que estavam querendo matar. Havia matado Jesus, os discípulos estavam com medo. E quando eles estavam ali reunidos, Tomé não estava presente. Está lá em João capítulo 20, versículo 24. Jesus apareceu. Tomé não estava presente neste momento. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava neste momento, possivelmente pelo seu pessimismo, pela sua tristeza, pela ausência, pelo seu mestre ter morrido. E quando os discípulos contaram a ele que Jesus tinha aparecido para eles, Tomé não acreditou. Ele vai dizer, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. É por causa dessa declaração de Tomé que ele ficou conhecido como Tomé, o descrente. Em João, capítulo 20, versículo 26, diz que passaram-se 8 dias até que Jesus apareceu novamente aos discípulos. Passaram-se 8 dias desde o momento que Jesus havia aparecido para os discípulos e que Tomé não estava presente. Desta vez, ele estava com eles. Jesus olhou diretamente para Tomé e disse, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. João, capítulo 20, versículo 27. Tomé fez aquela que possivelmente foi a maior declaração de um apóstolo depois que ele teve um encontro com Jesus, quando ele disse, Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 26, versículo 28. Naquele momento, Tomé foi um dos transformados. Ele foi transformado em um grande evangelista. Nós vemos isso pouco tempo depois, ali no Pentecoste, juntamente com os outros discípulos, quando ele foi enchido com o Espírito Santo e recebeu poder para exercer o seu ministério. Há um número considerável de testemunhos da antiguidade que sugere que Tomé levou o Evangelho até a Índia. Existe até hoje uma colina perto do aeroporto de Chennai, na Índia, onde disse que Tomé foi enterrado. Há igrejas no sul da Índia cujas tradições remetem ao começo da era cristã. E de acordo com as tradições, disse que foram fundadas pelo ministério do apóstolo Tomé. As tradições mais fortes afirmam que ele foi martirizado por sua fé ao ser atravessado com uma lança, uma forma apropriada de martírio para um homem cuja fé alcançou a maturidade quando ele viu a marca da lança no lado do seu
mestre. Tomé foi um dos grandes homens de Deus que não tinha conhecimento, não era estudioso da lei, mas tinha um coração contrito, um coração aberto a aprender tudo aquilo que Jesus, o seu mestre, tinha a ensinar. Essa é a história de Tomé, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Deus abençoe.